Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um ASLab. O meu nome é Inês Leitão e sou doutoranda do ASE, Rede de Investigação em Azulejo, um grupo do ARTIS, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje estarei a moderar este ASLab juntamente com a Rosário Salema de Carvalho. Gostaria de agradecer a todos a vossa presença em nome do ASE e do Museu Nacional do Azulejo, parceiro desta iniciativa. O convidado do ASLab 84 é Francisco Queiroz, a quem agradecemos por aceitar o desafio de falar das aplicações azulejares em cemitérios portugueses, desde a mais antiga até as que têm sido concebidas mais recentemente em todo o país. Francisco Queiroz é doutor em História da Arte pela Universidade do Porto e investigador colaborador do ASE e do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, onde concluiu o seu pós-doutoramento em 2014. Tendo o romantismo como cronologia preferencial de pesquisa, especializou-se na arte tumular desse período e dedicou-se igualmente ao estudo de outras expressões artísticas tipicamente românticas, como a azulejaria de fachada, os ferros decorativos, os estuques e a pintura mural. Em termos temáticos e abarcando várias cronologias, pesquisa sobretudo o urbanismo e a arquitetura, tendo lecionado estes temas ao longo de 15 anos no curso de arquitetura da Escola Superior Artística do Porto. Posteriormente, lecionou temas correlacionados na Universidade dos Açores como docente convidado. Em 2011, fundou o grupo de Saudade Perpétua, dedicado ao romantismo em Portugal. Alguns dos seus trabalhos centram-se também nos critérios de intervenção no património edificado, na reabilitação integrada de centros históricos e no impacto do turismo. Paralelamente, tem feito pesquisa sobre fotografia, genealogia e história da família e história local. Sem mais demoras, passo a palavra ao Francisco. Obrigado, Inês. Obrigado também a Rosário. Olá a todos. É um gosto estar aqui para retomar um tema que foi, de certa maneira, um desafio aqui há uns anos, talvez há 11 anos, que foi a primeira vez que eu peguei neste tema. Na altura, foi interessante concluir que havia muito mais aplicações azulejares nos cemitérios portugueses do que aquilo que eu imaginava, e isso fez-me, de certa maneira, esquecer um pouco o assunto, porque fui obrigado a focar-me numa época mais recuada para perceber como é que este fenómeno começou. Neste ASLab vou abrir um pouco o livro, e aqui vou fazer quase literalmente, portanto eu vou começar desde o início, desde os exemplos mais antigos, até aos dias de hoje. Começando precisamente por enfatizar esta ideia de que quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre a arte tumular do século XIX, os azulejos pareciam não estar presentes. Ou seja, eles estavam lá, mas não passavam uma mensagem omnipresente. Parecia que estavam escondidos. E em alguns casos, quando eles eram ostensivos e quando eram a parte mais importante de todo o túmulo, porque também há casos desses, eu vou mostrar aqui, quase sempre eram já posteriores ao romantismo. O que significa que nós, se considerarmos o início dos cemitérios em Portugal, em 1835, porque corresponde ao ano da Lei dos Cemitérios Públicos, embora na maior parte dos casos eles sejam posteriores, mas se considerarmos 1835, portanto estamos a falar de cerca de quase 190 anos de azulejaria em cemitérios. E ao longo desses quase 190 anos, que vão ver são um bocadinho menos, nós temos um pouco de tudo. E quando eu digo um pouco de tudo, e voltando ao início, não porque seja uma presença esmagadora, há muitos cemitérios do país em que não é possível encontrar um único azulejo, sobretudo os cemitérios mais recônditos, os cemitérios mais rurais, aqueles que têm uma influência uma influência muito menor de determinadas artes e de determinados centros de produtores de cerâmica, e também há uma explicação depois, no final eu vou mostrar uns mapas
e vão perceber que há uma lógica na questão de onde é que há mais azulejaria nos cemitérios em Portugal. Mas, de facto, vocês vão ver muitos exemplos de muitos tipos, mas em alguns casos são quase exemplos únicos. Portanto, eu vou dar aqui uma grande diversidade de exemplos, mas alguns deles são, de facto, casos isolados. Vamos começar precisamente pelo início, e vou fazer aqui uma pequena contextualização. A imagem que vocês estão a ver, eu depois vou-vos explicar onde é que ela é, e é um pouco uma síntese daquilo que nós vamos abordar, vai ficar para o fim. E aquilo que eu gostava de mostrar agora é precisamente o início. E quando eu falo do início, estou a falar dos cemitérios, mas em casos raros nós podemos recuar antes da época dos cemitérios públicos. Porque nós temos alguns casos de azulejaria anterior ao século XIX em que o túmulo está representado. É o caso deste na Misericórdia de Évora. Mas isto são casos isolados, que aliás até precisavam talvez ser tratados monograficamente, não é para mim. Portanto, vamos passar para os cemitérios, e mesmo dentro do tema cemitérios, também há um caso que eu tive a oportunidade de co-estudar há quase 20 anos, interessante, anterior ao século XIX também, portanto do período rococó, como dá para ver pela estética da aplicação, no cemitério da Misericórdia de Setúbal, duas Misericórdias. Aparentemente não é por acaso. Mas este caso concreto do cemitério da Misericórdia de Setúbal é particularmente interessante porque estamos a falar mesmo do cemitério. O anterior era a Igreja da Misericórdia, neste caso é o cemitério da Misericórdia, ou seja, o cemitério do Hospital de Setúbal, do antigo Hospital de Setúbal. Mas isto é um caso isolado, nós depois temos que esperar algumas décadas até que apareçam casos claramente relacionados com a arte tumular. E para não pensarmos que Portugal é um caso completamente isolado, não é. Nós vamos encontrar a azulejaria em contexto tumular em outros países, mas, mais uma vez digo, na maior parte dos casos, a título excepcional. E pegando no país que fica mesmo ao lado de Portugal, portanto, temos exemplos espanhóis, sobretudo na região de Valência, e depois um pouco mais tarde na região de Sevilha, claramente ligados à questão de serem grandes áreas de produção de faiança e de azulejaria. Temos exemplos interessantes de aplicação. Bem, isto não são bem azulejos, é verdade, mas a técnica é mais ou menos a mesma. E porquê é que não são azulejos? Porque nós estamos a falar de uma tipologia que são as placas cerâmicas para encaixe nas chamadas nicharias, e portanto elas têm que ter um formato específico. Era muito mais fácil, até porque era um tamanho padrão, era muito mais fácil fazer as placas cerâmicas já prontas a encaixar, porque o tamanho era sempre igual. Portanto, isto é apenas um exemplo anterior à época em que em Portugal começam os primeiros casos de azulejaria em contexto tumular. E há um que é muito conhecido, que está hoje no Museu de Honda, que é este, que é particularmente interessante porque vos mostra, em fundo, como é que estas placas cerâmicas eram aplicadas. E, portanto, há, de facto, cemitérios em Espanha que têm muita faiança aplicada a cemitério, mas não é bem azulejo. Por muito que sejam exemplos interessantes, não é bem azulejo. Portanto, nós vamos então concentrar-nos nos azulejos. E falei de Espanha. Posso falar, por exemplo, de França, e posso falar do caso concreto de Paris e do cemitério provavelmente mais conhecido da Europa, que é o Père Lachaise. E no Père Lachaise existem exemplos de azulejaria. São pouquíssimos. E são pequenos apontamentos. Este caso concreto, eu não fiz pesquisa sobre a história do jazigo, mas um outro que eu vos vou mostrar a seguir, ainda não é este, peço desculpa, é o que vai aparecer a seguir, que é este, é provavelmente pelo menos aquilo que eu vi no Père Lachaise, pode ter falhado algum, é provavelmente o túmulo do cemitério que tem maior componente cerâmica, mas é de um ceramista. É o túmulo de um ceramista. E, portanto, percebemos que há aqui uma ligação clara
é quase uma simbologia profissional. E não é bem azulejos, voltamos ao mesmo. Isto não é bem azulejos. Portanto, são placas de faiança. Bem, quando nós passamos para a França profunda, o cenário é relativamente parecido. Portanto, nós não vamos propriamente encontrar azulejos. Há casos excepcionais e muito raros, daqueles que eu conheço. Não conheço todos os cemitérios de França, nem nada que se pareça. Mas o que normalmente acontece são as tais placas de material cerâmico, algumas delas muito interessantes, e que vão desde meados do século XIX até, em alguns casos, até já ao final do século XX. As mais interessantes são sobretudo finais do XIX e inícios do XX. É o caso, por exemplo, deste. Portanto, nós em França temos alguns exemplos parecidos, mas não temos propriamente uma azulejaria de revestimento ostensivo, como vocês vão ver depois em Portugal, alguns exemplos. No caso da Itália, a situação, por aquilo que eu conheço dos cemitérios italianos, que não são muitos, a situação parece ser um pouco semelhante. Portanto, nós encontramos alguns exemplos de azulejaria, e aqui são mesmo azuleiros, de azulejaria em cemitérios. Mas a sensação que dá é que quase que se confinam a locais onde havia fábricas que produziam azulejos. E dá uma sensação, eu não estudei isto em detalhe, mas dá uma sensação que isto são famílias direta ou indiretamente relacionadas com fábricas de produção de azulejo ou com ateliês ligados a essa área. Portanto, não há propriamente aqui um revestimento ostensivo. Nenhum dos exemplos que eu estou a dar fora de Portugal tem isso. Inclusivamente, eu sei que vão dizer que isto não é azulejo, mas não deixam de ser artefactos em cerâmica. Vocês até podem encontrar coisas deste género, embora esta foi a única que eu encontrei já à partida, na Escócia. Portanto, a faiança está presente nos cemitérios, com casos raros, mas verdadeiramente uma azulejaria tumular nós vamos encontrar em Portugal, sobretudo. Embora haja exemplos também no Brasil. Bem, então, passamos para Portugal e coloca-se a questão onde é que começa e quando é que começa. E este é um dos exemplos mais antigos, portanto, isto é da década de 1860. Se vocês repararem, o alçado principal desta capela tumular de grande dimensão é toda em cantaria de granito. A azulejaria aparece apenas nos alçados laterais. E, portanto, a azulejaria aqui aparece com uma função de revestimento para nobilitar aqueles alçados laterais que estão meio escondidos, não são assim tão visíveis como isso. Aliás, para fazer a fotografia não é muito fácil. E a azulejaria que vocês têm aqui é exatamente a mesma azulejaria que na mesma época se usa nas fachadas. Neste caso, é um cemitério dos arredores do Porto, e, portanto, é o tipo de azulejaria que se usava nas fachadas na década de 1860 na cidade do Porto e nos arredores. E, portanto, dá a sensação que é um extravasamento da azulejaria de fachada que se aplica aos túmulos, nas partes dos túmulos que não têm cantaria, que são as partes menos nobres. Mas isto não foi assim sempre. Nem os primeiros exemplos que nós encontramos em Portugal são todos deste género. E estes provavelmente são os mais comuns. Portanto, a azulejaria aparece como um elemento decorativo secundário, em locais secundários do túmulo. Um outro exemplo, e aqui o jazigo está encaixado numa secção lateral e, portanto, não há alçados laterais que possam conter azulejos, mas no interior vocês vão encontrar revestimento azulejar, mais uma vez, padrão semelhante ao que era usado nas frontarias das casas. E isto também é arredores do Porto. Década de 1860. Não são os exemplos mais antigos. Os mais antigos, aparentemente, embora eu não tenha uma data concreta, mas somando todos os indícios, os mais antigos em Portugal estão no Porto, na cidade do Porto, e num cemitério em concreto, que é o cemitério da Lapa. E, curiosamente, um dos mais antigos está precisamente no jazigo onde está sepultado Camilo Castelo Branco. Claro que Camilo morreu várias décadas depois, os azulejos já estavam aqui há muito tempo, mas é interessante porque este jazigo é de grande dimensão, é o único da secção lateral que está recuado, e por estar recuado deu origem a dois paramentos que tinham que ser de algum modo colmatados. E então a colmatação não se fez até
a toda a altura, fez-se apenas ao nível de um silhar e utilizou-se, mais uma vez, o mesmo tipo de azulejaria que se usava nas frontarias das casas. Portanto, azulejaria em túmulos, um dos primeiros exemplos, isto deve ser finais da década de 1850, mas ainda não é a azulejaria com motivos ligados ao cemitério ou à morte. Mas esses motivos não estão muito longe, eles estão quase a chegar. Um outro exemplo também no cemitério da Lapa, no Porto, que não é um caso muito comum, porque vocês têm, pronto, obviamente que a capela é de grande dimensão, provavelmente não era necessário ter tantos gavetões, não tem gavetões em cima, então todo o espaço nos flancos que está vazio foi revestido com azulejos. E aqui há um detalhe muito importante, é que o padrão que está a ser usado aqui é igual a dezenas e dezenas de outros que foram colocados nas fachadas do Porto na mesma altura, com uma exceção. É que no meio do azul aparece o preto. E eu não conheço nenhuma fachada no Porto que tenha este padrão com a variante em preto. Ou seja, isto é claramente uma adaptação de um padrão de fachada para o cemitério. Portanto, o preto, neste caso, como sinónimo de luto. Ora, e isto também será de finais da década de 1850, se nós temos já no Porto exemplos em que a azulejaria parece, as fábricas parece que estão a começar a adaptar-se, não vai demorar muito tempo até que, além da questão da cor, apareçam elementos, iconografia diretamente relacionada com a morte. E um dos casos mais antigos que eu conheço, talvez seja mesmo o mais antigo, é o desta outra capela, também no cemitério da Lapa, também na mesma secção, em que os gavetões estão todos virados para a entrada e, portanto, há duas paredes que não têm nada, são vazias, podiam simplesmente ser rebocadas, até podiam estar em cantaria, mas isso provavelmente ficaria muito mais dispendioso. Então a solução foi colocar azulejo monocromático azul e a cercadura com elementos ligados à morte. E, portanto, é provavelmente o exemplo mais antigo que existe em Portugal de azulejaria simetrial, portanto, com motivos especificamente relacionados com a morte. E vocês têm aqui, além dos crânios e das tíbias, dos fachos invertidos, e agora vocês vão dizer assim, mas os fachos não estão invertidos. Pois não, os azulejos estão mal aplicados. Deviam estar virados ao contrário. E além da serpente que se enrola sobre si própria. E no canto, o azulejo de canto, vocês têm a cruz, a âncora e o coração, que representam as três principais virtudes: fé, esperança e caridade. Portanto, elementos religiosos, mas aplicados ao contexto cemiterial, e depois todos os elementos relacionados com a morte, em alguns casos já de filiação da antiguidade clássica e muito usados ao longo de todo o romantismo em Portugal. A partir do momento em que nós temos na cidade do Porto, e quando eu digo Porto, eu vou estender aqui a palavra Porto a Vila Nova de Gaia, porque uma grande parte das fábricas ao longo de todo o romantismo situa-se do outro lado do rio, e provavelmente estes azulejos que eu estou aqui a mostrar, alguns deles até são da fábrica de Santo António de Valda Piedade. Outros serão da fábrica de Massarelos, que já fica do lado do Porto, e provavelmente será o caso desta capela em concreto que eu vou tomar como modelo também será da década de 1860, portanto, nós começamos com os primeiros exemplos na década de 1850, estamos já na década de 60 do século XIX, e este caso é particularmente interessante porque nós estamos agora, já não no cemitério da Lapa, que é um cemitério privativo, mas no cemitério do Prado Repouso, que é um cemitério municipal, e todos os alçados da capela estão revestidos com azulejos. Mas só o alçado principal é que tem os azulejos do mesmo tipo que vocês viram há pouco. Portanto, os alçados laterais têm azulejos de padrão que podia perfeitamente estar na fachada de uma casa. Portanto, aqui consegue-se ver, portanto, o alçado do Tardós e depois um dos alçados laterais, sendo que depois há aqui umas falhas que são colmatadas com outros azulejos, mas eles são todos da fábrica de Massarelos. E depois na frontaria vocês têm o revestimento com azulejaria especificamente ligada à morte. Portanto, são os mesmos motivos que vocês viram há pouco. Além dos crânios e das tíbias, dos fachos, que, mais uma vez, eles não estão virados para baixo como era suposto, tem também as ampulhetas aladas e as foices da morte.
Existem alguns outros casos muito raros, contam-se pelos dedos de uma mão, de azulejaria deste género nos arredores do Porto. Este é um exemplo em Mafamude. Dá a sensação que os azulejos não foram pintados da mesma forma. Eu não tenho a certeza se isto será Massarelos ou será já da fábrica de Santo António, mas notem a questão da cor, sempre com o preto. Portanto, são azulejos de luto. E depois, se nós formos a verificar como é que eles eram pintados, percebe-se que há aqui uma componente manual muito forte, porque se vocês compararem, por exemplo, este azulejo com a ampulheta alada e a foice da morte ou a gadanha, e compararem com o que vem a seguir, eu vou passar para trás outra vez para verem os detalhes. Portanto, percebe-se que os azulejos são todos diferentes. Pronto, há ali uma matriz, mas a componente manual é muito grande. Portanto, aqui outro exemplo, portanto, para trás, para a frente, para verem como de facto há diferenças. Portanto, e as diferenças são sobretudo nos retoques, porque a sensação que dá é que isto é estampilhado e depois é retocado à mão livre. Um outro exemplo também, eu vou pedir desculpa por algumas das fotografias que são bastante antigas, já as fiz numa altura em que não havia ainda máquinas digitais e depois não voltei lá. E este é um desses casos, portanto também azulejos do mesmo tipo. E, curiosamente, e isto é que é interessante, no interior da capela vocês vão encontrar os mesmos azulejos, portanto o mesmo padrão, acrescentado com uma espécie de simulação de um nicho. E, nesse caso, o nicho já não tem a cor de luto, tem um friso de parras em azul, com uma cruz em cima. Portanto, este é um dos exemplos mais interessantes. Também será da década de 1860, provavelmente já finais da década de 60. Depois, vocês vão encontrar mais azulejaria, tanto porque está numa fachada de uma casa, e que, de certa maneira, apropria-se ao contexto do cemitério, porque embora não seja só preto, portanto tenho aqui um preto misturado com um castanho, mas não é uma azulejaria com cores efusivas, e, portanto dá a sensação que há aqui uma tentativa de utilizar um padrão de fachada, escolhendo uma cor específica para depois aplicar num jazigo, não fica muito mal dentro do contexto da época. Isto é também no Porto. Também no Porto é exatamente o mesmo padrão. Bom, para vocês verem como isto funcionava. E, obviamente, isto já não é no Porto, isto já é no Alto Minho, em Caminha, em que o azulejo só aparece nos flancos porque o alçado principal é em cantaria. Portanto, esta é uma regra básica, não quer dizer que ela não vá ser quebrada, vai ser quebrada, sobretudo no século XX, eu vou mostrar exemplo disso, mas é interessante notar que, voltando atrás, o regulamento dos cemitérios municipais do Porto não permitia a colocação de azulejo. Não era considerado um material nobre para túmulos. Como é que se explica então que haja azulejos nestas capelas? Porque a alternativa é, se a capela não é toda em cantaria, porque ficava muito dispendiosa, a alternativa é rebocar. E neste caso o reboco, a partida seria branco. Mas os azulejos aqui dão uma configuração um bocadinho, não é festiva, porque a cor não apela a isso, mas dão uma configuração um bocadinho mais requintada. No entanto, os regulamentos dizem que o azulejo não entra no cemitério. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a fazer muito sentido. Obviamente que isto são exceções. São exceções, portanto, vocês não vão encontrar dezenas de exemplos destes no Porto. Estes exemplos desta época, isto também é década de 60 do século XIX, contam-se pelos dedos das mãos, não há muitos. Pronto, mas para percebermos que de facto isto depois alastra-se, portanto, parte do Porto e alastra-se ao norte do país, e este exemplo de Caminha tem exatamente os mesmos azulejos. Portanto, também da fábrica de Massarelos, mas com um padrão diferente, embora insistindo na questão do castanho e do preto, portanto, outro exemplo no Porto. E depois, voltando a um cemitério que eu já mostrei há pouco, também nos arredores da cidade, que é, mais uma vez, uma capela com cantaria. À partida não havia aqui espaço para o azulejo, mas o azulejo está no interior. E aqui, no interior, vocês vão encontrar uma coisa completamente inesperada, que é a azulejaria de padrão relevado, com cores pampanantes, parece que não faz sentido no contexto tumular. Aliás, olhando depois, a imagem não mostra tudo, mas vocês conseguem perceber que há ali um oratório preto. E depois os azulejos parece que estão fora de contexto. E, portanto, nós começamos a perceber
que ao início, e sobretudo os primeiros exemplos, surgem em jazigos ligados a famílias com poder económico, com habilitações académicas. Portanto, percebemos que são jazigos de uma certa elite, sobretudo ligada aos negócios. Mas a partir do momento em que este gosto pelos azulejos começa a ser mais livre, e nota-se isso também nas fachadas, nós podemos começar a ter exemplos destes, em que as regras são feitas para serem quebradas. Não é? E, portanto, este é um exemplo muito interessante e raro, portanto, para não pensarem que isto existe em todo o lado, que nos permite perceber que, de facto, em poucos anos, nós já começamos a ter todo o tipo de azulejo em contexto tumular. Bem, mas estou a falar do norte do país, eu não quero passar a ideia de que isto é só no norte do país, não é? E então vou-vos dar um exemplo do sul. E vou-vos dar um exemplo do sul e da azulejaria que quase certamente foi produzida em Lisboa. Este cemitério não é em Lisboa, é em Montemor Novo, mas os azulejos não foram feitos em Montemor Novo, foram feitos alguns numa fábrica em Lisboa. E voltamos ao mesmo. O que é que nós temos aqui de marcante? Além da questão do desenho da cruz com os azulejos, que é uma coisa um pouco vernacular, mas funciona bem. Nos diz que está encostado a um muro do cemitério. É o uso do preto. Portanto, mais uma vez, é o preto que está aqui em causa. Portanto, é quase como se houvesse portanto, é um jazigo raso, é quase como se os azulejos estivessem a imitar ou a simular um xadrez de mosaico. E depois no meio, embora esteja em muito mau estado, vocês têm uma tabela tumular. E, portanto, pela data que vocês têm aqui, percebe-se que a azulejaria em contexto cemiterial nasce no norte do país e no sul do país mais ou menos na mesma época. Portanto, década de 1850, mais para os finais. Outro exemplo do mesmo cemitério, portanto, o túmulo é todo em argamassa, não há aqui cantaria, e depois os azulejos aparecem com um apontamento de algum requinte. Um outro exemplo, neste caso é interessante, porque a capela foi feita em Lisboa, mas tem revestimento, inclusivamente na cobertura, que é uma coisa que eu em Lisboa não conheço, não encontro nada disto. Portanto, percebe-se que há aqui uma adaptação, também no mesmo cemitério, em Montemor Novo, e também em Montemor Novo tem uma tabela tumular, neste caso não é em preto, no jazigo do Joaquim José Faísca, que curiosamente é o homem que manda vir os azulejos para recolher os ossos das freiras do Convento da Salvação, em que os azulejos que estão aqui são restos, mas a tabela foi feita especificamente para aqui. E se repararem, ela é a única parte da aplicação que está em preto. Portanto, é bastante interessante nós verificarmos a questão das cores e como elas são usadas. Bem, Campo Maior, um exemplo interessante também num jazigo todo feito em argamassa e que depois tem a tabela em azulejo, em preto. E, para não pensarem, estou a dar aqui exemplos de azulejaria de padrão, tabela, para não pensarem que nos cemitérios não há azulejaria figurativa, claro que há, claro que há. E, ao contrário do que se possa pensar, há azulejaria figurativa muito antes do século XX. Agora, não são casos comuns, mas há. Este é um dos exemplos mais interessantes, que é o jazigo do testamenteiro do Conde Ferreira, que foi o homem que convenceu o Conde Ferreira a criar as famosas escolas, e por isso é que aparece a imagem do protótipo da escola Conde Ferreira no topo da tabela. E um outro também que é muito, muito interessante, em Leiria, em que existe um painel no alçado lateral que de certa maneira está ali, porque esta capela fica no cruzamento das duas principais ruas do cemitério. E, portanto, é uma forma de dar alguma dignidade a um alçado lateral que está virado para uma rua importante. Mas aqui há um certo atavismo, porque o painel em si aparentemente não tem nada a ver com cemitérios. Portanto, pede um Padre Nosso e uma Ave Maria. É quase a temática das alminhas. Portanto, não tem aqui iconografia específica relacionada com o cemitério. Se eu vos mostrasse esta imagem e não dissesse de onde era, provavelmente diriam isto não é num cemitério, mas é. E fixem bem esta imagem que eu depois no final ainda vou voltar aqui. Um outro exemplo também de azulejaria figurativa da época romântica, raro, e neste caso é particularmente raro porque está no interior de uma capela, isto é em Vila Viçosa, é este aqui. Portanto, eu peço desculpa, mas
vocês conseguem perceber que não é fácil fotografar o interior da capela. A gente tem que colocar a máquina ali naquelas ranhuras e a imagem que dá é mais ou menos isto. Portanto, é uma espécie de simulação de um altar. E voltamos ao mesmo. O tema que está no altar é o das almas. Portanto, as almas do purgatório. Mas aqui está dentro de um jazigo. Portanto, vocês não encontram aqui propriamente uma temática relacionada com a morte romântica. Portanto, isto podia perfeitamente ser uma coisa do século XVIII, que não é. Mas estamos a falar das almas. E é interessante porque o tema das almas vai voltar aos cemitérios portugueses, mas muito mais tarde. Também vou dar aqui mais um ou dois exemplos. Um outro caso também interessante, aqui já não é zoologia figurativa, é em Anadia. Infelizmente o cemitério está hoje ao abandono, mas tem esta capela monumental dos Marqueses de Graciosa, que tem um auxiliar de zoologia de padrão relevado. Voltando ao sul do país, este é um caso completamente diferente. Isto está inserido já numa tipologia mais vernacular, mas não deixa de ser dos mais interessantes que eu conheço em Portugal. Portanto, isto é uma sepultura perpétua, aparentemente num contexto num jazigo, porque não é só a sepultura que está em causa, todo aquele espaço. Vocês olharem para o lado direito e esquerdo, vão ver que há azulejos naquelas duas platibandas. E há azulejos à frente. E, portanto, isto é da década de 1880 e tem a mãozinha tal e qual aparecia nos jornais da época na secção da publicidade. E mesmo em tabletas que se usavam nas casas comerciais, nas ruas, aparecem com o padrão em estrela, aparecem cercaduras que existem também em fachadas na cidade de Lisboa e noutros locais, mas a exceção aqui é a questão da cor, é o preto. E depois esta mistura de azulejos, parece que são todos mal colocados, com os caracteres, parece que não batem certo uns com os outros. Portanto, este caráter vernacular particularmente interessante no cemitério de Moura, no Alentejo. E até um cãozinho tem. Portanto, aqui do lado esquerdo, eu não sei, é uma pena porque eu não sei se isto está na posição original, provavelmente não, mas não tenho a certeza porque dá a sensação que os azulejos foram mexidos. Um outro caso muito interessante também, e agora para não pensarem, voltamos ao mesmo, isto é norte de Portugal, sul de Portugal, mas e nas ilhas? Também há? Há. E vou começar precisamente pela Horta. No cemitério da Horta existe este jazigo, que tem não só esta espécie de avenida com mosaico até à porta, mas depois toda a frontaria é azulejada com um padrão que quase certeza de Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia eu não conheço este padrão em preto, só conheço aqui, no jazigo. Mas é interessante que na parte de cima do jazigo, portanto há aqui uma parte que sobe, a cobertura também tem o mesmo azulejo. E dentro do jazigo também há revestimento. Eu nunca vi o jazigo aberto, portanto esta fotografia não é minha. Portanto, eu não tenho a certeza se o que está ali dentro se é azulejo ou não, porque não, a imagem não me permite perceber. Como vê, não tem resolução suficiente. Dá uma sensação que é mosaico. Mas, de qualquer maneira, a questão aqui é do revestimento, que é o que está em causa, é o gosto pelo revestimento. E sempre com as cores escuras, portanto, o preto à cabeça. Outro exemplo interessante, também nos arredores do Porto, que é esta capela que tem nos alçados laterais as figuras alegóricas da caridade e da fé. Portanto, a zoologia figurativa, em termos anatómicos, não é grande coisa, mas a zoologia figurativa desta época, isto será 1880, mais ou menos, no Porto e em Gaia não era assim grande coisa, mas a cercadura aparece em dezenas de fachadas da cidade do Porto, portanto há aqui um misto de adaptação. Mas é interessante porque há muito espaço branco vazio. E é curioso porque de facto existem alguns jazigos no Porto em que os azulejos são brancos. Portanto, diz-se-ia que isto é para que a capela não seja rebocada de branco, resolve-se o problema colocando azulejos. Não é preciso estar a fazer grande manutenção, os azulejos mantêm-se desde a década de 1870 do século XIX. Claro que estão em mau estado, mas vão-se manter. Mas é interessante porque depois, nesta lógica do branco, facilmente passamos para a imitação do mármore. A imitação do mármore que em muitos casos vai aparecer com estas cercaduras, com o friso de grega,
o mármore está ali simulado de uma forma quase imperceptível. Depois também depende um pouco das aplicações. Portanto, este é um outro exemplo também perto do Porto, de um jazigo cujos azulejos imitam mármore. Um outro. Isto é tudo no norte do país. Isto é para verem o detalhe. Quase certamente estes azulejos são da fábrica do Carvalhinho, até porque a fábrica tem este padrão em catálogo. Um outro exemplo, isto no Alto Minho. E no Alto Minho, e agora vamos entrar aqui numa fase que corresponde à década de 1880, 1890, portanto, os últimos 20 anos do século XIX, em que, em termos de azulejaria, embora nós não tenhamos muitos exemplares, eu já disse isto, mas em termos de diversidade, vocês vão encontrar muitos padrões que se usam nas fachadas e que são simplesmente aplicados nos túmulos sem qualquer preocupação em termos de uma variante com uma cor mais escura. Não, simplesmente pegam nos azulejos que se usam nas fachadas e colocam nos túmulos. Portanto, na maior parte dos casos, isto são azulejos das fábricas de Gaia, sobretudo da fábrica das defesas, que nos últimos 20 anos do século XIX era a fábrica que mais produzia azulejo em Portugal. E se vocês olharem com atenção para estas imagens, vão perceber que o azulejo aqui não é protagonista, não é? Portanto, o que era valorizado era a cantaria, o trabalho na pedra. E depois havia ali partes que não eram trabalhadas e seriam rebocadas, então o azulejo aparece ali como elemento, uma solução quase vernacular, como um elemento de algum requinte. Embora as cores sejam um bocadinho contrastantes, não é? Portanto, ali aquela cor quase, a gente olha para ali e diz, o que é aquela coisa ali acastanhada, amarelada ali no meio? De sal chama bastante a atenção. Portanto, isto é um detalhe. Aqui uma outra capela também com azulejos do mesmo tipo. Esta aqui já tem os azulejos na fachada principal e não deixam de ser azulejos com cores berrantes. Isto é tudo na região, embora seja perto do Porto, mas já estamos a falar de uma região entre o Porto e Aveiro. Portanto, Santa Maria da Feira, Ovar, nesta zona. Mais um exemplo, portanto, tudo a azulajaria que se usava na mesma época em fachadas. Um outro exemplo, aqui neste caso só nos alçados laterais. E também temos, e eu vou mostrar alguns exemplos disso, azulejos que na época eram usados fora do contexto material, não propriamente em fachadas, há um caso ou outro, mas sobretudo em cozinhas e casas de banho, ou retretes. Para ser mais exato, em alguns casos não são verdadeiras casas de banho ainda, são retretes. E portanto, eu sei que isto é um bocado estranho, dizer que isto é azulejo de retrete. Não, não é. Isto é azulejo de interior. É azulejo de interior, portanto, em que o branco predomina. Aqui mais um exemplo. Portanto, isto é a sul do Porto, entre o Porto e Aveiro. Outro exemplo. Isto é quase tudo fábrica das Vezes, e em alguns casos também já fábrica do Carvalhinho. Mais exemplos. Este é um exemplo particularmente interessante pela tonalidade da cercadura, que dá ali um aspecto um bocadinho diferente face aos exemplos que eu mostrei há bocado, mas a cercadura, embora tenha esse caráter mais efusivo, não impede que o padrão seja um padrão de interiores. Portanto, percebe-se que há aqui uma mistura estranha, assim como este aqui do lado direito também é estranho, temos aquele azul e depois temos uma cercadura que em termos cromáticos não tem nada a ver com o resto. E que chega ao ponto de se adaptar ao alinhamento do muro, fazendo com que a fachada nem fique simétrica. Portanto, percebe-se que há aqui uma adaptação que está já a entrar um pouco na linha do vernacular, do popular. Portanto, já não estamos a falar, embora estas capelas pertençam às principais famílias da localidade, não estamos a falar de pessoas com grandes habitações, portanto, estamos a falar sobretudo de grandes proprietários rurais, com importância sobretudo em termos locais. E inclusivamente há cemitérios nesta zona, sobretudo no concelho de Santa Maria da Feira, em que quase todas as capelas são azulejadas. E isto um fenómeno do fim do século XIX e início do século XX, com o mesmo tipo de azulejos que aparecem nas fachadas. Mais exemplos. Portanto, todas as capelas que vocês têm neste cemitério, salvo o erro é o de São Jorge, portanto, Santa Maria da Feira, todas azulejadas. E a única que tem padrão de azulejos que não é o padrão normal em fachadas é esta aqui, cujo padrão é o padrão apropriado a igrejas e que aparece em várias igrejas, quer na fachada, quer no interior. Portanto, é um padrão que tem, como podem ver aqui em baixo, tem o cálice,
tem o cacho de uvas, a cruz, portanto, símbolos litúrgicos. Símbolos litúrgicos que vocês podem encontrar também aqui neste jazigo capela já do início do século XX, também na mesma zona do país. E também neste outro jazigo, eu vou ampliar, portanto, que é curioso, porque aqui vocês têm os mesmos símbolos litúrgicos, mas também têm a tiara papal e as chaves de São Pedro. E vocês dizem, tá bem, mas há uma explicação para isto? É provável que haja. Os mesmos azulejos vocês vão encontrar na igreja de São Pedro de Miragaia, no Porto. Portanto, em alguns casos têm a ver com a localidade, outros têm a ver com o nome próprio do patrono do jazigo. Isto tinha que ser visto caso a caso, para perceber se há de facto uma lógica. E em alguns casos há. Outro exemplo também, no jazigo capela com o mesmo tipo de azulejaria, portanto, azulejaria com motivos litúrgicos. De certa maneira, adequa-se ao cemitério. Pronto. Há o elemento religioso, não é? Não é azulejaria com motivos tumulares, não é, mas está relativamente adequado. E aqui tem um padrão especificamente concebido pela Fábrica das Devesas, precisamente para imitar os padrões do século XVII, e que foi muito usado, a Fábrica das Devesas vendeu muito disto para igrejas, precisamente. Portanto, para percebermos que aqui há a fronteira, nos cemitérios, a fronteira entre o tubular e o religioso, sobretudo em finais do XIX e início do século XX, começa a não ser muito clara, as coisas quase que se fundem. Mais exemplos. Isto agora já estamos em Gaia. Um outro exemplo em Gaia na parte lateral do jazigo. Podia perfeitamente estar numa fachada. Mais um exemplo, também na parte lateral do jazigo. E no Conselho de Ovar vocês vão encontrar alguns dos exemplos mais interessantes, sobretudo em cemitérios que têm os jazigos capela em secção lateral, com uma espécie de desnível dos jazigos face ao espaço público. E, portanto, o que significa que as pessoas, quando chegam ao cemitério, veem a parte de trás das capelas. E uma das soluções que foi adotada, no caso concreto de alguns sítios em Ovar, foi precisamente revestir as fachadas posteriores destes jazigos com azulejos. Portanto, que podiam perfeitamente estar numa fachada de uma casa qualquer. Mais exemplos. Este é da Fábrica do Carvalhinho, já do século XX, isto é no Porto. Aqui azulejo semi-relevado, também aparecem jazigos. Azulejo de interior, com flor de lis, também no jazigo. E azulejos também, este penso também será carvalhinho, início do século XX. Aqui uma cor mais pampanante. Aqui provavelmente o do lado direito será da Fábrica Pereira Valente, isto é Concelho de Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Estamos a falar agora já do início do século XX. E estamos a falar de uma época em que não só nas fachadas dos edifícios urbanos, mas também nos cemitérios, nós começamos a ter uma influência grande das fábricas de Lisboa, mesmo no norte do país. O exemplo que eu vos estou a dar é Mouronho, portanto, Concelho de Tábua, em que vocês têm ali um conjunto de três jazigos capela com azulejamento, e eu não tenho a certeza absoluta, que não é bem a época que eu estudo. Quando eu entro no século XX, começo a sentir-me um pouco inseguro, não é? Não tenho bem a certeza de onde é que foram feitos os azulejos, mesmo para trás, às vezes não é fácil. Mas é possível que alguns destes azulejos tenham sido trazidos de Lisboa. Portanto, azulejo biselado, com uma cercadura estampada, eventualmente até será de Sacavém. Eu não posso garantir, mas é possível. Assim como este, provavelmente foi também em Lisboa. E este aqui também tem azulejo biselado, mais escuro, e tem esta cercadura de gosto inglês. Portanto, percebe-se que no início do século XX nós ainda continuamos a ter alguns exemplos de azulejamento nos jazigos capela, e é interessante porque são os maiores jazigos que têm estas aplicações, mas estamos já numa fase em que a tendência está a alterar-se. Um outro exemplo também desta fase final, início do século XX, é este jazigo capela em Braga, muito curioso. É o único que existe em Braga com azulejamento ostensivo. O padrão até é bastante mais antigo, não sei porque é que se lembraram de pôr um padrão tão antiquado para a época em que foi colocado aqui. E este em Alcoutim, que também podia perfeitamente estar na fachada de uma qualquer casa
que aparece aqui neste jazigo pequeno. Bem, então, em Ovar, o cemitério de Cortegaça acaba por ser o exemplo síntese de um ponto de chegada e, ao mesmo tempo, do início de qualquer coisa que venha a seguir. E vocês têm aqui jazigos de capela todos azulejados, com exceção do alçado principal, que tem trabalhado de cantaria, em que o azulejo não entra, e a maior parte destes padrões são de interior. Voltamos ao mesmo. Portanto, podiam perfeitamente estar numa cozinha, numa retrete. Então este aqui é típico padrão de interior, e nem sequer é de interior de recebimento, é mesmo de interior da parte mais doméstica, se assim se pode dizer. Isto é tudo em Cortegaça, portanto, e este padrão em concreto, que é da fábrica das Vezes, este já é de Carvalhinho, típico padrão de interior. E depois, paralelamente, começam a ter também aqui alguns casos, deste caso é a fábrica de Carvalhinho, de uma espécie de retorno à azulejaria figurativa, em que os motivos já não são os motivos da morte romântica, já têm muito a ver com, olhem, por exemplo, com aquilo que se usava na altura nas pagelas, que eram distribuídas na altura dos funerais. Também de ser uma imagem tirada de uma pagela. Portanto, com uns anjinhos, com cinza, a grinalda com as flores, a custódia, e depois lá em cima a pomba do Espírito Santo. O que é que aqui então ainda é romântico, se assim se pode dizer? É a questão da cercadura com as flores, que são os martírios. Portanto, há aqui o elemento que é uma simbologia que ainda vem de trás e que continua no início do século XX. Mas o cemitério de Cortegaça tinha pano para mangas. Eu tenho que avançar, porque senão perco-me aqui. Mas a questão dos anjos, a questão das grinaldas de flores, aqui estão os martírios que eu tinha. Portanto, o cemitério de Cortegaça, de facto, é um dos mais interessantes, até porque depois tem a fachada da igreja, que também é excepcional. Bem, ainda no Concelho de Ovar, vocês têm aqui um outro exemplo também particularmente curioso desta tendência para a figuração, já no início do século XX, que é este jazigo, que aparentemente não tem nada de azulejaria, mas na parte de trás, como temos mais uma vez um desnível, coloca-se este painel, que é a parte que chama mais a atenção no jazigo. Infelizmente colocaram ali aquele ventilador, que entretanto depois foi mudado para um quadrangular, mas pronto, menos mal. Ainda está lá o painel. E então é interessante que vocês têm aqui um misto entre qualquer coisa que ainda vem do romantismo, mas já tem aqui qualquer coisa de novo. Portanto, o romantismo no sentido que há a representação ao fundo de um cemitério, com os ciprestes, a ruína, portanto, neste caso já é uma coisa tardo-romântica, mas a maneira como está pintado e mesmo as flores já não tem muito a ver com o romantismo. Já estamos a falar de uma coisa do século XX. E está assinado e datado. Fonte Nova, Aveiro, Licínio Pinto, 1917. Portanto, nós estamos a falar já de uma fase... já passámos até a arte nova, e a arte nova em termos de azulejaria nos cemitérios é uma coisa mínima, quase que não existe, são muito poucos casos, mas ainda vou mostrar aqui um outro exemplo. E este caso, que eu acho que é interessante, é alguns anos anteriores ao exemplo que dei do Licínio Pinto, e é provavelmente um dos mais interessantes que existem em Portugal de azulejamento em contexto cemiterial, que é o interior da capela da família Martins Fernandes Guimarães, no cemitério da Lapa. A capela é muito mais antiga, mas no início do século XX houve uma grande reforma estética no interior da capela e recebeu pintura a fresco e azulejaria a complementar a pintura a fresco, tudo assinado pelo Silvestre Silvestre. E, portanto, voltamos à questão dos anjos. Aqui vocês têm um gosto bizantino, muito claro, mas a questão dos anjos, estamos a falar de uma época diferente, já não é bem romantismo. Agora, a fábrica que faz este azulejo é a fábrica das Vezes. E dá para perceber, ampliei aqui para vocês verem a marca do Tardós. Isto, infelizmente, está em muito mau estado e esta fotografia já tem vários anos. Portanto, é uma pena porque é uma aplicação única, não há mais nada disto no país, e que combina vários tipos de arte, e é uma pena que esteja neste estado. Bem, um outro exemplo também muito interessante é a situação em Valga, portanto, aquela localidade do Concelho de Ovar que é famosa pela sua igreja
com aqueles espampanantes azulejos toda a volta no interior, mas no cemitério existe também este exemplo interessante. Também está, mais uma vez, a meio termo entre o final do romantismo e uma nova época. Você já tem aqui os anjos, com as guirnaldas de flores, portanto estamos a falar já de uma coisa que vem um pouco na linha da arte nova, mas ao mesmo tempo tem ainda os martírios, portanto tem a simbologia da flor, que não é meramente ornamental, mas que tem um significado específico. Este também está, para verem o detalhe da pintura, este também está assinado e datado pelo Paulino Gonçalves em 1915, Fábrica das Vezes. Da Fábrica das Vezes também, e este aqui, este jazigo, faz a ponte para aquilo que vem a seguir, porque vocês têm o tal exemplo da azulejaria que perfeitamente está numa fachada, mas ao mesmo tempo lá embaixo foram encaixados 2 anjos. Portanto, é claramente um jazigo de gosto vernacular, em que os anjos parece que não têm nada a ver com o resto da aplicação. Foram colocados ali um pouco à pressão. Mas para verem que, de facto, nós estamos a passar para uma época completamente diferente. E esta época, que corresponde à segunda, terceira década do século XX, coincide, grosso modo, com aquilo que, em termos estéticos, sobretudo arquitetónicos, se convencionou chamar a época em que predomina o gosto da casa portuguesa. E a casa portuguesa, o que é que ela tem a ver com azulejo? Tem, no sentido de que aquilo que é considerado a casa tradicional portuguesa vai recuperar muito do que eram as casas nobres do século XVII e XVIII, que em muitos casos têm azulejaria. Portanto, não só se vai recuperar a azulejaria que se inspira no século XVIII, no período barroco, sobretudo na época joanina, mas, até mais ainda, em alguns casos, se vai recuperar a azulejaria de tapete do século XVII. Em alguns casos, até alguma do século XVI de enxaquetados. Portanto, vocês vão encontrar aqui um misto entre jazigos capela, e só estou a falar de jazigos capela, mas podia falar de jazigos mais pequenos. Mas estes são aqueles que têm a aplicação azulejar de interesse, maior interesse e com maior visibilidade também. Portanto, vocês têm jazigos capela com alpendres, jazigos capela com janelas laterais, com umas mísulas que fazem lembrar a arquitetura do século XVII, em alguns casos as portas de atenção de madeira, não é o que acontece aqui, mas pronto. E então o azulejo aqui aparece como um elemento de reforço dessa ideia de Portugalidade, se assim se pode dizer. Mas os anjos estão muito presentes. E além dos anjos, aparecem também as figuras religiosas. Isto é da fábrica de Carvarinho, da fase em que já está em Gaia. E anjos, figuras religiosas, para nós passarmos para a fase da azulejaria em contexto cemiterial em Portugal, daquilo a que se convencionou chamar a Casa Portuguesa, temos que falar de um exemplo precoce, que é o jazigo da própria família Teixeira Lopes, em São Mamede de Ribatuba. Porquê? Porque é um dos primeiros jazigos Casa Portuguesa que existe no país, um dos maiores, e que é interessante perceberem que, embora a fachada tenha um aspecto rústico, pesado, não tem nada a ver com aquela que eu mostrei há bocadinho, mas a azulejaria está lá, em pequenos apontamentos. Vocês veem aqui embaixo, nesta floreira, há aqui azulejos, que curiosamente são azulejos de relevo, feitos na fábrica das vezes. E no interior, vocês não vão encontrar propriamente o azulejo, mas vão encontrar o mosaico também da fábrica das vezes. Portanto, há aqui uma espécie há uma ligação à fábrica, portanto, os Teixeira Lopes estão ligados à fábrica, mas ao mesmo tempo a questão do gosto pelo vestimento tradicional. Um outro exemplo, e agora passando para o sul do país, de um dos primeiros jazigos casa portuguesa, é o da família do Afonso Lopes Vieira, no Cemitério dos Prazeres. Que, curiosamente, e na linha do registro de santos, típico de finais do século XVII e primeira metade do século XVIII, vocês vão encontrar um registro na fachada principal deste jazigo que corresponde à Nossa Senhora do Monte. E porquê? E neste caso é fácil de perceber, porque tem a ver com a devoção da freguesia das Cortes, de onde a família Lopes Vieira era original. Portanto, estes pequenos painéis que começam a surgir nestes jazigos ou são essencialmente religiosos, e muitas vezes até o santo que aparece é o santo patrono da pessoa, ou tem a ver com uma devoção particular, etc. Ou então são elementos relacionados com
a proveniência, a origem, e depois, no meio disto tudo, aparecem também os anjos e outros elementos acessórios. Isto é um exemplo também de um jazigo de casa portuguesa com este registro que mostra um anjo. Em alguns casos, quando há um jazigo de gaveto, podem surgir dois painéis, portanto, um na fachada principal e um no alçado lateral. E eu não estudei estes casos em concreto, mas a gente percebe que há aqui uma intenção na escolha dos santos. Aqui já não é bem a escolha dos santos, é a intercessão de Maria que leva a falecida para o céu. Isto vocês também encontram em túmulos do século XIX. Portanto, é uma representação que também surge na época anterior. Agora, a maneira como ele está pintado aqui é que recupera a azulejaria barroca. Embora isto seja do século XX, mas a ideia é recuperar a estética anterior. Um outro exemplo em que, no gavete, mais uma vez, temos o registro do santo na frontaria e depois um painel maior no alçado lateral. Portanto, vocês têm aqui o São João Batista e no lateral tem a Sagrada Família, o que também é uma coisa muito típica deste tipo de... Vocês podem encontrar registros de Sagrada Família em fachadas com azulejaria do século XVII e XVIII. Portanto, percebe-se que há aqui uma recuperação clara do que se fazia antes. Infelizmente está em mau estado. Este aqui é um jazigo mais pequeno, não está em gaveto, e portanto vocês têm apenas o São Carlos Borromeu. Portanto, não sei, não estudei este jazigo em concreto, não sei se será o patrono, portanto, corresponde a um homem que manda fazer jazigo chamado Carlos, não sei, estou a especular. Um outro caso, aqui não tem registro porque tem uma espécie de rosácea, portanto o painel aparece no gaveto, no alçado lateral, e tem Nossa Senhora das Dores, que também aparece em alguns casos. Estes exemplos que eu estou a dar estão em Lisboa. Este está assinado e datado. E aqui tem mais um exemplo. Outro, portanto, alguns destes painéis, se eu os recortasse e se dissesse isto é do século XVIII, vocês se calhar acreditavam. Até eu era capaz de acreditar. Portanto, é mesmo esta ideia de recuperar o passado. E note-se, isto são jazigos todos em cantaria. Já não estamos a falar daqueles exemplos que eu mostrei, em que o azulejo aparece para revestir, porque não há cantaria. Não, aqui há cantaria, e a cantaria interrompe-se propositadamente para que os azulejos entrem. Portanto, a importância do azulejo aqui é muito grande. Embora sejam registros com uma pequena dimensão. Portanto, neste caso, Imaculada Conceição. Também assinado. É o Santo António. Outro Santo António, é o mesmo Santo António, embora mude a cor e alguns detalhes. Um outro exemplo. Portanto, isto são tudo exemplos de Lisboa. Este é da fábrica de Sacavém, assinado, 1933. Também em Lisboa, mais uma vez Nossa Senhora das Dores. Também assinado e datado. Este é um dos meus preferidos, também em Lisboa. Não só pela cor, mas também pela cena. Portanto, é a representação do Milagre de Nazaré. Este também este é dos melhores que existem na época, muito interessante também, com o Alfa e o Ômega. Portanto, há aqui um misto, é qualquer coisa que vem do passado romântico, mas a iconografia já é bastante diferente. Este é um outro caso, agora sim, em Montemor Novo, e eu chamo a atenção para a candeia. Portanto, também é uma coisa muito da estética da casa portuguesa, que é colocar a candeiazinha acesa do São Joaquim, e aqui o São Joaquim é o patrono do jazigo, portanto corresponde ao nome próprio da pessoa que manda fazer o jazigo. Um outro caso também interessante é de um grande painel de Santo António que existiu no cemitério de Ceia, no maior jazigo do cemitério de Ceia. Portanto, ele vê-se vagamente aqui. Infelizmente, no dia em que eu fui a Ceia, a primeira vez que eu fui a Ceia, o cemitério estava já fechado e eu tive que voltar lá anos depois. Quando lá voltei, o painel estava neste estado. E aquilo que me disseram foi que os azulejos tinham sido furtados. Eu espero que algum dia os recuperem, não tenho grande esperança, mas o que é estranho, portanto, furtarem azulejos de um cemitério, não sei se é caso único, mas é estranho. Também estavam datados, 1928, não se vê a assinatura, mas os outros dois, que estão na frontaria da capela, portanto aquilo é uma espécie de anexo da capela,
são o Sagrado Coração de Jesus e o outro, qual é o outro? Penso que é o Sagrado Coração de Maria, exatamente. E está assinado pela Fábrica Constância. Portanto, esta tipologia da capela Casa Portuguesa, com o alpendre, com os nichos, com o registro, portanto, isto vocês vão encontrar vários destes no país. Aqui tem a Imaculada Conceição e a Rainha Santa, a Fábrica de Carvalhinho, 1921. Aqui tem simplesmente Anjos. Aqui tem, mais uma vez, a Imaculada Conceição e Nossa Senhora, que neste caso será Nossa Senhora de Fátima. Portanto, isto depois acaba por ser mais ou menos repetitivo, embora não haja assim tantos exemplos. Os casos mais invulgares desta época, portanto, anos 20, 30 do século XX, este é um deles, em que os azulejos têm apenas os tais 3 símbolos que eu vos mostrei, que são a cruz, a âncora e o coração, portanto, fé, esperança e caridade. E este, que é um dos meus preferidos, eu colocaria esta aplicação azulejar no top 10 das do século XX, no cemitério de Alvega, que representa uma... Agora já falha-me o nome da senhora, peço desculpa, que era professora primária. E de facto, há aplicações de muita qualidade no início do século XX, década de 20, 30, em algumas das quais do famoso Jorge Colasso, que é o caso, por exemplo, desta em Lisboa, e do próprio Jazigo Colasso, da família Colasso, que é interessante, porque o Jazigo é na cantaria, mas há ali um elemento azulejado no topo, assinado, e do caso do painel do cemitério de Saldônia, portanto, em Trás-os-Montes, que é dos mais inusitados, a gente não está nada à espera de encontrar uma coisa destas numa aldeia transmontana. Portanto, também Jorge Colasso. Este também é um outro exemplo muito interessante, também lá está o tal estilo Casa Portuguesa, mas os azulejos foram propositadamente concebidos para aqui e ainda tem alguma estética do período romântico. Por exemplo, reparem em cima na ampulheta alada, na parte de cima do painel. E depois, claro, nós estamos a falar de uma época, isto, anos 20, 30, é a época áurea da fábrica de louça de Sacavém, em que a fábrica de Sacavém produzia para todo o país, e vocês vão encontrar alguns casos assinados, datados, e alguns casos até estão assinados por mulheres, que é o caso deste aqui no cemitério de Setúbal. Mais uma vez, o Coração de Jesus. Portanto, são representações típicas do início do século XX que vocês não encontram no século XIX nos cemitérios, nem sequer em cantarias. Portanto, esta é uma representação muito típica do século XX. E é um dos exemplos mais interessantes também de azulejo nos cemitérios, embora esteja em muito mau estado. Tanto o Coração de Jesus, o Coração de Maria, como já vimos há bocado, assinado pela pintora Emangarda. Em alguns cemitérios da zona de Lisboa, Ribatejo, vocês encontram certos jazigos que são completamente revestidos por azulejo, e já não estamos a falar do jazigo capela, do grande jazigo capela. Podemos muitas vezes estar a falar apenas de sepulturas relativamente modestas. E dentro dos grandes jazigos capela, acho que são já do século XX, bizarros, muitas das vezes com azulejaria feita em Lisboa, no caso deste aqui. E não quero estar aqui a criar a ilusão de que este gosto era muito comum. Isto depende muito dos cemitérios. A sensação que dá é que se há um cemitério em que 2 ou 3 pessoas resolveram colocar revestimentos deste género nos seus jazigos, é provável que depois haja um efeito mimético. Portanto, as pessoas depois também queiram copiar e fazer igual. Portanto, o cemitério de Setúbal tem muitos exemplos destes, mas há outros na região que não têm praticamente nada. Portanto, dá a sensação que há gostos locais. E há aqui claramente uma tendência vernacular, isto também em Setúbal. Isto é do Museu da Fábrica de Sacavém, portanto, para verem que a Fábrica de Sacavém também fazia projetos de alojamento para jazigos à medida. Eu não encontrei este jazigo, não sei se este projeto foi feito ou não encontrei este jazigo. Se o conhecerem, por favor, digam onde é que está. E já agora, não se esqueçam, os Anjos. Braga. Aqui também temos um gosto muito comum no norte do país, portanto, dentro do gosto da Casa Portuguesa, há um gosto também específico pela colocação de tabelas que têm frequentemente textos extensos que explicam como é que o jazigo foi fundado, quem é que fundou, etc. Portanto, não é só o registro, tanto,
é também estas tabelas, com esta explicação toda, depois com as datas, etc. Em alguns casos com excertos de textos, sobretudo de caráter religioso. E, claro, a Imaculada Conceição, sim, mas não é uma Imaculada Conceição qualquer, é a Senhora do Sameiro, porque estamos em Braga. Este é um dos grandes jazigos também de tipo casa portuguesa, da família Capelo, 1924. Aqui é apenas um pequeno apontamento em cima com o pombo do Espírito Santo. E este é um dos mais interessantes que existe no país, e eu vou ser completamente honesto, eu já dei a entender isso no início. Eu, ao longo de muitos anos, quando fazia fotografias em cemitérios, todos os jazigos que eram posteriores ao romantismo, eu não os fotografava. Portanto, eu estava muito focado no romantismo e, portanto, os jazigos deste género passavam-me ao lado. Não quer dizer que eu não os apreciasse. Simplesmente achava que não... Pronto, que era outra época, nunca iria estudar isto. E este foi uma bela surpresa que eu tive, porque eu já fartei-me de ver este jazigo tantas vezes. E um dia passei por ele, foi ano passado, passei por ele e disse, este jazigo tem aqui umas coisas interessantes, uns painéis interessantes aqui ao lado, um excerto das ermidas nos cintos, uma coisa muito casa portuguesa. Deixa-me espreitar para dentro do jazigo. Nunca espreitei. Ele tem uma porta de madeira, vou espreitar para dentro do jazigo. Então encontrei isto. Dentro do jazigo, vocês têm toda uma composição feita especificamente para aqui, com os vasos, com um padrão que eu não conheço em mais lado nenhum, não sei se haverá ou não, com as flores. E, inclusivamente, eu peço desculpa porque a fotografia é impossível com a máquina que eu tinha na altura fazer melhor, é uma brecha mesmo muito pequenina, mas conseguem ver dois painéis, também com alusões de caráter religioso, apelando à simplicidade. Portanto, é um dos exemplos também mais interessantes que eu conheço no cemitério de Agramonte. E é uma descoberta recente, portanto, ainda há muita coisa que eu não conheço e que certamente, se alguém aqui quiser estudar o tema, tem muito, muito para onde pegar. Outro exemplo também que eu descobri há pouco tempo, e quando eu digo há pouco tempo, foi há 2 semanas, para verem como de facto isto está em construção. Eu não sei se aqui alguém conhece Coimbra. Quando vocês olham para Coimbra, do outro lado do rio, conseguem visualizar vagamente no topo do monte, na zona da Conchada, o sítio do cemitério. E quando vocês veem o cemitério do Rio, há um jazigo que se destaca claramente, que é o maior deles todos, que está mesmo está mesmo no extremo do cemitério. Do sítio onde este jazigo está, vê-se o rio e grande parte da cidade. E eu nunca fui lá porque aquele jazigo é um jazigo já, eu espero não estar enganado, mas será um jazigo já do início do Estado Novo, talvez da década de 1930, 40, não sei. Mas quis ir lá ver. Se deixamos espreitar para dentro do jazigo, então o que é que eu encontro? Encontro estes azulejos que simulam a azulejaria barroca. Pronto, dentro ainda do gosto da casa portuguesa, embora este jazigo já esteja um bocadinho depurado mais para ser casa portuguesa, mas é interessante porque os azulejos estão sempre a surpreender-nos em termos de cemitérios. Mesmo quando nós estamos a entrar no modernismo, já temos linhas muito, muito depuradas. Mesmo assim, ainda há ali pequenos apontamentos. É o caso deste registro. Inclusive tem uma moldura específica para chamar a atenção, com a Imaculada Conceição. Portanto, de facto, e é da fábrica Batistinho. Mais um exemplo, Lapa. Portanto, aqui vocês têm azulejaria que podia perfeitamente aparecer no interior de casas, mas aqui está adaptado ao cemitério, casa portuguesa, ao Pendre. E mais um exemplo também no cemitério da Lapa, mesmo género, as guirnaldas de flores. Aqui vocês têm também no Porto, mas no cemitério de Agramonte, a família Barrote. Também em Agramonte, outra capela do tipo casa portuguesa. Conselho da Trofa, portanto, Nossa Senhora, Imaculada Conceição e São José. Santo Tirso. Aqui tem o tal jazigo de casa portuguesa, em que aquilo que é importante são as tabelas com a inscrição. Portanto, bem-aventurado, que traz sempre diante dos olhos a hora da sua morte, etc. É o jazigo de um padre, 1930. Um outro jazigo também em que os azulejos são apenas 2 tabelas com a inscrição, isto é em Afif, a terra dos estucadores. E, novamente, Santo Tirso, aqui não há tabela, mas já há o mesmo gosto de casa portuguesa com os azulejos. Voltado a Cortegaça, a família Marques de Sá. E
Em Cortegaça também tem aqui este outro exemplo em que a anatomia dos anjos deixa muito a desejar e que foram feitos pela fábrica de Valadares, que é uma fábrica que ainda hoje existe e que muitas pessoas estão habituadas a ver em casas de banho, mas que nos primeiros anos produziu azulejos. Bem, estamos quase a chegar ao fim. E tinha aqui mais alguns exemplos do gosto de casa portuguesa, portanto, aqui Fátima e os Pastorinhos. E este é um exemplo muito interessante, porque já não é um jazigo capela, é uma simulação de umas alminhas. Portanto, também há, na época do Estado Novo, um retomar do gosto pelas alminhas. Já há muitas alminhas que são feitas de novo na década de 40, 50. Sendo que, neste caso, são alminhas sim, mas depois a inscrição que lá está diz saudade. E temos uma figura feminina debruçada em luto sobre uma sepultura. Portanto, é interessante esta mistura entre o religioso, o que estava em voga em termos religiosos fora do cemitério, e depois a adaptação que é feita no cemitério, com a cintura da fábrica Aleluia. E, de facto, a fábrica Aleluia, nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, não sei se dominou, porque eu não tenho isto levantado de forma exaustiva, mas fez muitos painéis para cemitérios e alguns deles são bastante interessantes. Mais um exemplo. Outro exemplo, este também é um dos tais em que, em termos de anatomia, a desejar, mas voltamos à questão de Nossa Senhora de Fátima, fábrica de Soares do Reis, em Gaia. Alvareiros, Conselho da Trofa, portanto, na linha das Alminhas, também produzido em Gaia. E aqui, para vocês verem, temos também casos excepcionais. Isto é um caso excepcional, no cemitério de São Mamed em Festa, portanto, nos arredores do Porto, em que todo o interior do jazigo é azulejado. E vocês têm na Imaculada Conceição, mas depois também têm os retratos, que eu ainda vou abordar vagamente mais à frente. Fábrica Aleluia, recuperando modelos que foram feitos na década de 1920, embora isto seja muito posterior. É uma espécie de imitação de outros painéis em jazigos que são colocados no Conselho de Ovar, isto também é no Conselho de Ovar, e passando para os Açores, para verem como ainda continuamos a fazer pintura em azulejo para cemitérios, e às vezes de uma forma estranha. É que vocês têm aqui um monumento do século XIX, mas depois ele foi revestido já, em época muito mais recente, com estes azulejos que representam duas paisagens açorianas. Conseguem até identificar aqui a Ilha do Pico. Portanto, resumindo e concluindo, vocês de facto têm um contínuo, desde a década de 1950, dos primeiros exemplos que eu mostrei, até aos dias de hoje, vocês têm um contínuo de uso de azulejaria nos cemitérios. Com exemplos mais interessantes, com menos interessantes. Na maior parte dos casos, no século XX, sobretudo a partir do fim da decadência do gosto da casa portuguesa, os exemplos que existem são muito populares, são muito vernaculares. E baseiam-se muito na questão da imitação. Portanto, há cemitérios em que não há uma única capela com azulejamento e há outros em que todas as capelas têm azulejamento, ou quase todas. Portanto, tem muito a ver com a questão da imitação. E às vezes encontramos jazigos completamente inesperados, que é o caso, por exemplo, não sei onde é que isto é, mas sei que é no Alto Minho. Portanto, com este tipo de azulejo. E agora, para fazer a ponte com a conclusão, lembram-se deste painel? E se eu vos disser que este painel é do início da década de 1870, situa-se em Leiria. E se eu vos disser que numa pequena terra do Alto Minho foi colocado um painel exatamente igual. E a capela, salvo erro, aqui não tem, mas é de 2010, salvo erro. Portanto, já é século XXI. E foi copiar uma coisa que existia em Leiria. Portanto, claro que o exemplo de Leiria é mais interessante, ok? Há um contínuo. E da mesma maneira como na época da Casa Portuguesa se vai repescar aquilo que foi o século XVII e o do século XVIII, também no século XXI se está, em alguns casos, a repescar o que foi feito no século XIX. Portanto, é interessante perceber todas estas dinâmicas. Ora, isto leva-nos à questão da conclusão, e eu estou aqui a mostrar este mapa. Eu só mostrei este mapa uma vez. Eu vou mostrar um outro mapa a seguir que eu nunca mostrei, para vocês verem depois como eles se conjugam. Portanto, isto são com base em 28 anos, mais ou menos, consegui fazer levantamentos fotográficos em quase todos os principais cemitérios do país. Faltam-me
uma dúzia deles, daqueles que ainda são de sede do Conselho. Eu estou a falar de Portugal continental. Ainda há alguns nas ilhas que eu não conheço. E, portanto, tenho uma ideia mais ou menos onde é que estão os principais exemplos de alojamento da época romântica, até mais ou menos 1910. E é interessante notarmos que eles estão quase todos no Porto, arredores do Porto, e depois estendem-se quase até Aveiro. Vão parando ali Aveiro, passam ali um pouco para sul da Aveiro, na zona da Albergaria Velha, e depois tem poucos exemplos no resto do país, com exceção de Montemor Novo, que eu já mostrei, e a sensação que eu tenho no caso de Montemor Novo é que foi sobretudo por imitação. Há um que coloca e depois há outros que também vão colocar. Isto antes de 1910. Mas se nós virmos um outro mapa, que é o pós-1910, sendo que este mapa é absolutamente provisório, porque só contempla aqueles exemplos que sejam 1910, 20, antes do Estado Novo, portanto não vai até ao fim do século XX nem nada que se pareça. E é interessante nós notarmos que aqui já começamos a ter uma zona grande de produção e de uso, de aplicação, em Lisboa. Muito em Lisboa. Também, obviamente, no Porto, também, obviamente, no núcleo de Ovar e em Setúbal. Pois, aqueles exemplos que eu dei em Setúbal. Agora, isto é Portugal continental. E no caso das ilhas, já dei um exemplo das ilhas. Bem, nas ilhas nós temos um mundo à parte. Se nós colocamos os dois mapas, um em cima do outro, percebemos que, de facto, a azulejaria em contexto semestrial tem o seu grande núcleo no eixo entre Porto e Ovar. Há um grande núcleo em Lisboa? Há, mas ele é muito datado, é muito específico da época da Casa Portuguesa. Muito mesmo. E depois, nas ilhas, o que é que nós temos? Antes de passarmos às ilhas, deixem-me só dizer uma coisa. Eu falei de jazigos, mostrei capelas, mostrei sepulturas, mas nós temos em Portugal também exemplos de azulejaria em cemitérios, em que é o próprio cemitério que recebe a aplicação. Quer no altar que fica ao fundo da rua principal, e este é o mais antigo que se conhece em Portugal, que fica na Ericeira, portanto vejam a data, 1854, e vejam a iconografia com a tesoura que corta o fio da vida, a ampulheta talada, com um mocho, portanto a ave noturna. Este outro exemplo em Salvo Erro, a Margem do Bispo, 1879, com a representação das almas. Portanto, podia perfeitamente ser umas alminhas num caminho. A entrada do cemitério de Elvas. E é interessante que vocês têm uma tabela em azulejo, mas tem, além disso, peço desculpa pela qualidade da imagem, tem também um azulejo com as almas que se usava no final do século XVII e início do século XVIII. E agora, também temos azulejo em cemitérios. E temos a entrada dos cemitérios, que é o caso, por exemplo, de Vila Franca do Campo. Temos também, no caso de entradas, alojamento ostensivo nos flancos da porta. E é interessante, vejam este exemplo aqui. Isto, salvo erro, é no Conselho de Santa Maria da Feira. Se não for, peço desculpa, mas é para esses lados. Vejam a forma como está do lado direito desenhada a cruz. E aqui, voltando aos Açores. Casa Portuguesa. Vejam como está simulado o beiral para depois terem os dois painéis em baixo. Mas aqui vocês não têm apenas os dois painéis, os dois registros de santos à entrada. Nossa Senhora. Mas tem, quando vocês entram no cemitério, portanto, vocês têm uma rua principal e depois têm uma transversal. Nos extremos da transversal, têm também dois painéis do mesmo tipo. Um que representa São Miguel, que corresponde à Ilha de São Miguel, mas pode perfeitamente estar aqui apenas porque representa as almas, a pesagem das almas. E do outro lado, Nossa Senhora do Carmo. Neste caso eu não sei porque é que Nossa Senhora do Carmo pesquisar dentro das frontarias dos cemitérios para verem isso, embora o cemitério aqui diga 76, mas isto é relativamente recente, em Anhais de Baixo, portanto isto é na zona de Santarém, e vejam como isto está ostensivamente azulejado. É provavelmente das aplicações azulejadas
em cemitérios mais extensas que existem no país. E é do século XXI. Nas capelas mortuárias, quer nos interiores, e aqui tem azulejo pintado de preto. Este padrão existe em fachadas de Lisboa, mas não em preto. Portanto, isto é cemitério de Lagoa, no Algarve. Paranhos, no Porto, em que vocês têm São Veríssimo, que corresponde ao Orago da Igreja, de um lado, e do lado esquerdo tem o Beato Nuno, Fábrica de Carvalhinho. Santa Marinha, em Gaia, portanto, terra de grande tradição cerâmica, na Capela Mortuária também. E a Capela Mortuária já de contemporânea, portanto, que vai recuperar um padrão usado na época Arte Nova em Portugal, dá-lhe uma cor diferente e coloca uns anjinhos e está feito o revestimento da Capela Mortuária. Portanto, isto no Concelho de Ovar. Depois há a questão dos azulejos mais pragmáticos, numeração de secções, numeração de quarteirões, numeração de talhões. Portanto, estou a dar exemplos de várias partes do país, desde Santarém até os Açores, isto aqui já não me recordo onde é que é. E, inclusivamente, no primeiro crematório que foi construído em Portugal, vocês têm a azulejaria, que, aliás, é das mais interessantes também do país. São estes dois painéis que representam a cremação. A fotografia não é grande coisa, mas consegue-se ver representar a cremação na época da atividade clássica. Que é curioso, porque o primeiro grande crematório construído na Europa, no Père Lachaise em Paris, mas é uma exceção, obviamente. E, por último, a questão dos retratos. Eu dei o exemplo do retrato. Vocês podem encontrar jazigos em que os azulejos estão apenas presentes nos retratos, sobretudo numa época em que o retrato fotográfico ainda não está muito divulgado, mas não necessariamente, porque ainda hoje se fazem retratos em azulejo. E então, se forem ao cemitério de Sacavém, por razões óbvias, o cemitério de Sacavém é um festival de azulejo. E não é só azulejo, é de faiança em geral, porque há muitos retratos neste cemitério que não são em azulejo. Estou a mostrar apenas alguns que são mesmo em azulejo, mas há muitos que não são. São mesmo placas cerâmicas específicas. Ora, por exemplo, este aqui, isto é uma mistura entre o revestimento azulejar, que aparentemente não tem nada a ver com o contexto molar. Não faz muito sentido estes azulejos no cemitério. E depois tem aqueles retratos em material cerâmico, mas já não são azulejos. E este, sim, é o exemplo da sepultura que vos aparece no início da sessão. E continuamos a fazer azulejos, só para terem uma ideia que esta arte prossegue com técnicas um bocadinho diferentes, com vestuários um bocadinho diferentes, adaptados à época, mas as próprias letras são diferentes, mas prossegue, continuamos a fazer retratos em azulejos para os cemitérios. E até fazemos retratos de animais para cemitérios. Isto é o cemitério dos animais do Longe de Lisboa. Os azulejos estão literalmente em todo lado. E no caso dos Açores, há, e uma vez que eu estou a falar dos Açores e da Ilha de São Miguel, há de facto uma pujança grande de azulejaria na ilha, mesmo grande, sobretudo nos últimos 50 anos. E vocês encontram de facto aqui painéis na Ilha de São Miguel que eu não encontro em Portugal continental. Não estou a dizer que não haja, porque, como eu disse há pouco, tudo aquilo que era posterior ao romantismo eu podia passar e ver, mas não fixei, não registrei. Não estou a dizer que não haja, mas eu vi coisas na Ilha de São Miguel em cemitérios que eu não me lembro de ver em Portugal continental. Sobretudo muitos painéis da Fábrica Aleluia, com temáticas religiosas. Eu chamo a atenção para aquele globo ali, para aquele azulejo ali no globo que tem a Europa virada ao contrário. Então, tem um detalhe interessante de como os azulejos são mal colocados. E nos Açores, na Ilha de São Miguel em concreto, vocês vão encontrar coisas deste género, que é jazigos modernistas com azulejaria ostensiva, em que se usa muito a questão da esquina para fazer uma continuidade entre dois painéis, em que um representa o início e o outro representa o fim. Ou seja, num dos casos temos o nascimento e no outro caso temos a ressurreição. E isto não é caso único, há vários destes na Ilha de São Miguel. E são quase todos a Fábrica Aleluia, incluindo este, tanto do lado esquerdo o nascimento, e do lado direito a ressurreição, que é curioso porque isto foi feito na Fábrica Aleluia, mas é o jazigo da família Vieira, que ainda hoje tem uma fábrica de cerâmica na ilha. Provavelmente deve ser a fábrica de cerâmica mais antiga em funcionamento em Portugal. Suponho. Se não é a mais antiga, deve ser das mais antigas. Pelo menos no mesmo local.
E depois tem coisas deste género, que eu nunca vi em Portugal. Portanto, isto é o jazigo da Liga dos Combatentes na freguesia dos Arrifes. Existem muitos jazigos coletivos da Liga dos Combatentes em Portugal, mas eu não conheço nenhum que tenha painéis de azulejos desta dimensão representando o combatente. Portanto, para verem que de facto, e mais uma vez tem ali azulejo mal colocado, mas pronto, para verem que de facto há este dinamismo e continuamos a produzir azulejaria para cemitérios, mesmo em jazigos que não, em termos, o jazigo em si, a caixa do jazigo, é de tal maneira feia e desinteressante que os azulejos são a única coisa que dá graça. Portanto, isto podia perfeitamente ser um anexo qualquer, clandestino, numa casa qualquer, alguns. Mas não, é um jazigo capela. E, portanto, vocês têm ali o Santo Cristo, e percebe-se que isto só podia ser em São Miguel, podia ser noutros sítios, mas se fosse noutros sítios, à partida seria de uma família com ligações à Ilha de São Miguel. E termino com esta que é uma capela das mais recentes que eu encontrei na ilha, toda azulejada por dentro, com azulejos feitos já há muito pouco tempo. Portanto, é uma obra contemporânea. Não estou a dizer que ela seja de boa qualidade, mas é para verem que, de facto, o gosto pela azulejaria em contexto molar não se perdeu, está-se a reinventar, e isto situa-se também na freguesia dos Arrifes. Mas, espero que tenham gostado. Agora, gostava só de dizer que, se quiserem aprofundar o tema, aquela precisão, há um texto publicado sobre isso, que vai mais ou menos até 1880, portanto, os primeiros exemplos estão num artigo que se encontra facilmente. E esta parte final que eu vos falei agora, de exemplos na Ilha de São Miguel, ainda não está publicada, mas vai ser muito em breve publicada, certamente nos próximos 2, 3 meses, um trabalho que não é só sobre azulejaria, mas que tem esta vertente em que eu boto com algum mais estes exemplos e outros. Perguntas? Muito obrigada, Francisco. Já que para já não há ninguém com nenhuma dúvida, ao longo da apresentação, Francisco, eu percebi que há azulejos que foram feitos propositados, ou seja, que são contemporâneos ao jazigo ou à peça ou à capa tumular. Mas qual é que é a tendência? Normalmente são feitos na mesma altura ou as aplicações são posteriores? Os exemplos mais antigos são praticamente todos da mesma altura. Aqueles da época da Casa Portuguesa são praticamente da mesma altura, até porque eles são feitos, quando o projeto do jazigo é feito, já está contemplado o sítio para colocar o registro do santo, etc. Aquele outro caso que eu dei no cemitério da Lapa, em que o interior foi todo renovado, esse não. Portanto, aí há uma diferença de cerca de 60 anos entre a construção do jazigo e depois todo aquele aparato que é colocado no interior de gosto bizantino, do Silvestre, portanto aquilo é uma coisa, é um caso excepcional, aliás muito mal conhecido porque está no interior, ninguém vê. Eu às vezes, quando faço lá visitas guiadas, faço questão de chamar a atenção, mas aquilo está mal estado, está sujo, as pessoas têm dificuldade mesmo em ver o interior. E para eu fazer aquelas fotografias que eu mostrei, eu tive que recorrer a uma série de artimanhas, meter a câmara por dentro, e eu não tenho uma câmara apropriada para arranjar. Mas, na maior parte dos casos, penso que são dos digos, sim. Mais algumas questões? Foi de facto uma visão sobre este tema muito ampla e muitíssimo interessante. Eu gostaria mesmo muito, foi mesmo muito interessante e muito mais abrangente este fenômeno que eu imaginei, mostrou no fim este mapa, não? E os cemitérios que conseguiu visitar, porque há tantos cemitérios, são isto cemitérios mais de grandes cidades ou também de pequenas localidades? Porque não é impossível que haja azulejos também em sítios pequenos. Eu visitei muitos cemitérios de pequena dimensão. A minha preocupação sempre foi visitar os cemitérios das localidades maiores, começando pelas cidades, depois pelas vilas com maior dinamismo,
mas obviamente que sempre que passava por algum cemitério de pequena dimensão ia visitar. E há concelhos concretos e regiões concretas do país em que eu visitei praticamente todos os cemitérios que existiam. Portanto, isso permite-me ter uma visão mais ou menos ampla do fenómeno, com exceção de tudo o que seja posterior a 1910, 1920, porque em muitos casos eu visitei cemitérios há 25 anos e na altura não estava a olhar para os cemitérios, para os azulejos, estava apenas a olhar para o que existisse da época romântica. E se não existisse nada, eu não fotografava nada. E saía do cemitério e não fotografava nada. E podiam existir coisas interessantes lá. Não é? Mas a lógica é quase sempre esta. Quanto maior for o cemitério, maior será o número de aplicações azulejadas. Essa é a lógica geral. Na prática, ela não bate certo com aquilo que nós vemos caso a caso, porque em zonas onde as grandes fábricas de cerâmica de Lisboa e do Porto não tivessem muita influência, onde o caminho de ferro não chegasse, onde as estradas para lá chegar fossem más, é provável que haja poucos azulejos. Porque nessas zonas não se produzia azulejo. Portanto, os azulejos vinham de fora. Reparem, e eu dei o exemplo ainda há pouco do jazigo de família na Ilha de São Miguel, de uma família que tem uma fábrica de cerâmica, que produz azulejos, mas os azulejos do jazigo vieram de Aveiro, não foram feitos nos Açores. Portanto, e a sensação que dá é que nós não estamos muito focados nisto, mas nós pensamos, bem, a fábrica Aleluia tem mais de 100 anos. Neste momento já tem mais de 100 anos. E nós pensamos que, sim, a fábrica Aleluia fazia painéis publicitários, fazia uns painéis para uns chafarizes, e esquecemos-nos sempre dos cemitérios. Eles fizeram dezenas e dezenas e dezenas, centenas, não sei, de painéis para cemitérios, para todo o país, ilhas incluídas. E essa parte nós não estudamos. Porquê? Porque não fazemos o estudo nos cemitérios. Não vamos aos cemitérios ver o que é que lá tem. Só no cemitério de Ponta Delgada, que é a principal cidade dos Açores, Aleluia deve ter 40, 50 painéis. Não sei, estou a tirar um número. São muitos. Há uma pergunta no chat que era a pedir ao Francisco para esclarecer o que se refere quando fala no conceito de casa portuguesa. Não, eu não sou especialista em casa portuguesa, não é? Portanto, a casa portuguesa, como é que eu vou colocar isto de uma maneira simples? A casa portuguesa nasce muito no contexto do fim do romantismo. Portanto, nós quando falamos de fim do romantismo, falamos sobretudo numa época de um certo questionamento, há quem fale em declínio. Não é confusão que digam que o final do reinado de Dom Carlos, o final da monarquia, seja uma época de declínio. Em algumas coisas foi, mas foi sobretudo de uma época confusa, complicada, de questionamento, emergência de novas tendências políticas que vão obrigar a outras políticas a emergirem também. Portanto, quanto maior for o pendor republicano no país e quanto maior for a influência dos republicanos no país, mais os conservadores, mais aqueles que querem, de certa maneira, garantir que as instituições tradicionais, nomeadamente a Igreja Católica, persistem. Portanto, há aqui quanto mais puxa para um lado, mais se puxa para o outro. E, portanto, é nesta dinâmica que nasce a Casa Portuguesa. Portanto, nasce uma época de questionamento sobre o que é de facto ser português. Nós que estamos aqui, nós depois de termos vivido um século XIX, sobretudo a segunda metade, com tanto estrangeirismo, com tanta importação, com tantas novidades que nós trouxemos de Paris e de Londres, as cidades portuguesas estão sempre naquela linha de tentar fazer aquilo que as grandes cidades europeias fazem. Mas e por que não nós começamos a pensar em nós próprios, na nossa própria tradição? E, ao mesmo tempo, nessa linha, vem o conservadorismo, vem a ideia de que, não, vamos tentar manter as instituições tradicionais. Porque uma das coisas que as pessoas, em geral, não sabem, e eu digo isto muitas vezes nas visitas guiadas, é que, por exemplo, a cruz
A cruz como o símbolo básico do cemitério. Vocês não têm, nos mais antigos monumentos dos cemitérios portugueses, não têm muitas cruzes. Inclusive, em alguns casos, não têm cruz nenhuma. E então eu costumo dizer assim, vocês só têm cruzes nos cemitérios a partir do momento em que aqueles que não são católicos começam a fazer jazigos e começam a dizer claramente, eu não sou católico. A partir do momento em que há secções para não católicos nos cemitérios. Que depois com a República acabam, portanto, a República diz, não, agora o cemitério não tem cá segregação dos não católicos, não, é tudo igual. E é precisamente nessa altura, estamos a falar de 1910, que aqueles que são católicos vão tentar, nos seus jazigos, dizer eu sou católico. E daí a profusão de registros de santos, a ideia da Casa Portuguesa, muitas vezes associada ao registro de santo, mas também às pequenas torrezinhas que aparecem em cima ao campanário. Não é só a Casa Portuguesa. Muitas vezes esses jazigos lembram pequenas ermidas. E eu mostrei uma fotografia de um painel de azulejos que falava precisamente da questão das ermidas, da simplicidade, do apelo aos valores tradicionais. E, portanto, a Casa Portuguesa e eu não sou arquiteto, eu não estou aqui a falar numa perspectiva arquitetónica, estou a falar numa perspectiva semestrial. A Casa Portuguesa existe nos cemitérios, ela era mesmo em época dos exemplos que vocês veem na cidade, no resto da cidade, e tem características muito parecidas, mas ela insere-se num contexto em que a questão da religião é muito mais importante do que no centro da cidade. Porque vocês no centro da cidade, num prédio, vocês podem fazer, ou numa moradia, muito mais comum utilizarmos a Casa Portuguesa na moradia, vocês podem colocar elementos religiosos, sim, e há muitas moradias de Casa Portuguesa que também têm registros de santo, não há dúvida. Mas o cemitério é o sítio ideal para vocês dizerem, não, eu sou tradicional, eu sou pelos valores tradicionais da arquitetura portuguesa. E é por isso que eu faço o jazigo assim. Portanto, é quase uma afirmação. Obrigada, Francisco. Acho que o Rosário também tinha uma questão. Sim, era mais só uma curiosidade. Quando referiste há pouco os projetos, mostraste, aliás, um projeto da fábrica de Sacavém, esses projetos, há mais projetos? Conheces mais projetos para jazigos? Estão na fábrica? Onde é que localizaste? Só por curiosidade. Esse projeto em concreto está no Centro de Documentação Manuel Jaquim Afonso, portanto, no Museu de Sacavém. Eu só tenho referência a esse. Portanto, se houver mais, não estão acessíveis, ou não estavam na altura. Portanto, suponho que não haja muito mais, mas pode haver mais alguns. Sim, pode haver. Inclusivamente, por exemplo, no caso do Jorge Colasso, se bem me lembro de eu ter falado com a grande especialista do Jorge Colasso, toda a gente sabe quem é, que é a Cláudia Manuel, há mais projetos para cemitérios do que aquilo que foi pintado. Penso eu, mas não sou especialista na área, mas há algumas coisas mais que não são conhecidas e que precisam ser estudadas, em concreto, no contexto do cemitério. Não é só no contexto do pintor, é no contexto do cemitério, para perceber em que medida é que aquilo é excepcional ou não é, se enquadra ou não enquadra. Se não houvesse mais nenhuma questão, acho que dávamos por encerrado. Muito obrigada uma vez mais, Francisco, nesta parte de debate. Uma vez mais agradeço também a todos os presentes.